Olá pessoal, estamos de volta na nossa disciplina de métodos e interpretação bíblica. Dessa vez, agora a gente vai participar do estudo de caso. Você já deve ter participado de outros estudos de caso, se fez outras disciplinas. Se você está começando o curso agora, o que é um estudo de caso? Normalmente um estudo de caso é você estudar uma situação concreta. Um bairro, uma empresa, uma igreja, uma atividade qualquer. No nosso campo de teologia bíblica, de exegese, de métodos, de hermenêutica, a gente poderia até fazer um estudo de um caso concreto de como se interpreta a Bíblia. A gente gastaria bastante tempo. Como o nosso tempo é um pouco mais reduzido, o nosso estudo de caso é um estudo de caso um pouco mais teórico. O nosso tema neste estudo de caso é o processo de interpretação de textos bíblicos. Então, eu quero conversar com vocês hoje, fazendo uma espécie de revisão de toda a disciplina, a gente olhar de novo para o processo, para o que acontece quando eu interpreto a Bíblia. Ao invés da gente olhar para o método, eu quero que a gente agora, juntos, olhemos para o que acontece quando eu leio um texto bíblico. Então, não vamos discutir método, não vamos discutir as hermenêuticas, as teorias, nós vamos ver a prática. Quer dizer, o que acontece na sua cabeça, no seu corpo, nos seus braços, etc., quando você lê a Bíblia. Ou quando você interpreta qualquer texto, mas especialmente quando você interpreta textos bíblicos. Esse é o nosso caso. Ele é prático, ele é concreto. Por quê? Porque ele estuda o que acontece na pessoa quando a pessoa lê um texto. E é teórico porque a gente está refletindo não sobre a leitura em si, mas sobre os processos mentais, psicológicos da leitura, da interpretação de textos bíblicos. Então vamos lá. Eu começo com uma pergunta. O que é ler um texto bíblico? Presta, em primeiro lugar, atenção nessa ilustração que está aí do lado esquerdo aí da tela. É a ilustração de um átomo, não é nada novo, é uma forma de um átomo. Perceba que um átomo é um elemento que tem um núcleo e ao redor do núcleo giram vários outros elementos. Com isso eu estou querendo mostrar para vocês que ler um texto bíblico é uma atividade que tem um núcleo, mas é uma atividade plural. Ela possui vários ciclos, ou várias dimensões na leitura de um texto bíblico. Então, colocando isso agora em conceitos, ler é mais do que identificar palavras de orações. Então, aprender a ler no sentido básico, você aprende a identificar a palavra, aprende a identificar a oração, o período, mas isso ainda não é ler. Ler é reconstruir o processo linguístico, cultural, de produção de sentido. Coisinha complicada e complexa. Complicado por quê? Porque não é fácil de fazer. Você tem que aprender muitas coisas simultaneamente. E complexo por quê? Porque tem várias dimensões. Então vejam bem a definição. O que acontece quando você está lendo? Quando você está lendo, conscientemente ou não, você está reconstruindo um processo linguístico, ou seja, um processo que tem a ver com a língua, com a linguagem humana, com o idioma, que você aprende desde pequenininho. Então, você fala no seu idioma, tem pessoas que falam mais de um idioma. Então, ler é um processo linguístico. Você está trabalhando com palavras, com comunicações linguísticas. Mas é também um processo cultural. Por quê? Porque a língua é parte da cultura. Então, dá exemplos bem simples. Aqui no sul, no sudeste do Brasil, a gente fala em mandioca, em aipim, para se referir a uma determinada planta que é agradável para comer, quando ela é bem feita e tal e coisa. No Nordeste, normalmente se fala dessa mesma planta, se dá a ela o nome de macaxeira. Então percebe? Bom, mas é a mesma língua, é a língua portuguesa, por que tem vocábulos diferentes?
porque muda a cultura. Né? Durante um tempo a minha igreja teve um seminário de teologia em Fortaleza, e alguns dos meus colegas, inclusive ex-alunos meus, foram lecionar lá em Fortaleza, e algumas vezes eu fui visitar, e lá eu aprendi uma expressão, né? Botar boneco. Primeira vez que eu ouvi aquilo, o que é botar boneco? Você vai botar um boneco em algum lugar? Não, botar boneco é brigar, botar boneco é, né, ser arrogante, dependendo do contexto, a expressão botar boneco tem vários usos. Né? Não, é a mesma língua, a língua portuguesa, mas numa cultura diferente tem um significado diferente. Se eu aqui no sul, no sudeste do Brasil, começar a falar em botar boneco, o pessoal vai achar que eu estou meio doente, né? Eu estou meio doido. Você está falando o quê? O que você é botar boneco aí? Né? E assim sucessivamente, né? Tem muitas mudanças de vocábulos, de expressões, né? De termos que em alguns lugares são normais, em outros são ofensivos e assim por diante. Ou seja, quando eu interpreto um texto, eu interpreto não só a linguagem do texto, mas a cultura dessa linguagem. Tá? Então, eu vou reconstruindo esse processo linguístico, cultural, de produção do sentido. Então, quando eu leio, eu faço o contrário de quando eu escrevo. Ao escrever, eu produzo um sentido. Ao falar, eu produzo um sentido. Ao pintar um quadro, ao fazer um desenho, a gente produz um sentido. A interpretação é o processo inverso. A partir da coisa pronta, você vai chegando até as origens dela. Agora, você vai perguntar, mas Júlio, como é que se faz isso? Em parte, você faz isso o tempo todo que você lê. Eu não preciso ensinar isso para você. Tá? É meio engraçado isso, né? Quando a gente estuda interpretação da Bíblia. Quer dizer, qual é a função do estudo de métodos de leitura bíblica? A função é ensinar você a fazer direito o que você já sabe fazer. Ensinar a ler a Bíblia é ensinar você a fazer o que você já sabe fazer. Só que, provavelmente, você faz isso de modo inconsciente. Você faz sem seguir um procedimento organizado. Você faz porque você sabe ler, você sabe conversar, você sabe interpretar. Todo ser humano normal é capaz de produzir sentido e entender sentido. Né? Não precisa fazer faculdade para isso. Qualquer pessoa aprende, desde criancinha, sabe fazer isso. Eu participei durante umas 2, 3 décadas de um movimento chamado de leitura popular da Bíblia, que a nossa atividade principal era criar grupos, participar de grupos de leitura com leigos e leigas, né? Ou seja, com membros de igreja que nunca tinham estudado teologia. E eu participei de muitos grupos e trabalhei com muitos grupos que tinham pessoas semi-alfabetizadas. Participei até de grupos com gente analfabeta. Né? Mas consegui entender muito bem a Bíblia. Né? A gente dava algumas dicas, né, para ajudar em alguns casos, a gente já vai ver um pouquinho sobre isso, mas qualquer pessoa normal é capaz de entender o texto bíblico. Qualquer pessoa normal faz isso aqui, reconstrói o processo linguístico, cultural de interpretação, de produção do sentido. Né? Quando eu ensinei os meus filhos pequenininhos a falar, eles aprenderam isso. Só que eu não dei dicas, né? Eu não estudei semiótica, não estudei hermenêutica, não estudei método histórico, nada disso. Eu simplesmente conversava com eles. Foi assim que se aprendeu a interpretar a comunicação verbal, né? E é mais ou menos assim que se aprendeu a ler. Agora, o que o método faz é colocar uma certa ordem, uma organização das atividades desse processo de reconstrução linguístico-cultural da produção do sentido. Segundo lugar, a leitura envolve também buscar no texto as ações e interações da pessoa que escreve o texto, consigo mesma, com outras pessoas, com a natureza e com Deus. Ou seja, um texto nunca se esgota dentro dele mesmo. Um texto sempre fala sobre algo que está fora dele. Então, você lê um texto bíblico, ele está falando sobre Deus, ele está falando sobre Israel, está falando sobre a igreja, está falando sobre os babilônios, está falando sobre peixes, está falando sobre árvores, sobre passarinhos, enfim. Né? Dependendo do texto que você está lendo, o fora do texto
aquilo a que o texto se refere é muito diversificado. Né? Então, quando eu leio um texto, eu vou procurar no texto não só o sentido das palavras, o sentido das orações, mas eu vou procurar também o sentido das ações e das interações da pessoa. Né? Ou seja, a leitura de um texto não é apenas ler para saber o que significa a palavra tal. É também buscar perceber no texto como as pessoas se relacionam, quais são as motivações, quais são, né, as recompensas, os castigos, quais são as emoções, quais são as intenções das pessoas. Né? Então, você tem textos em que esses aspectos são explícitos. Né? Por exemplo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É um texto que explicita a motivação de Deus, a paixão de Deus, o amor, o desejo de salvar o mundo, né? A generosidade de Deus de entregar o seu próprio Filho, de entregar a si mesmo, de fato, porque o Filho não é um outro Deus, né? É o mesmo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. É o chamado mistério da Trindade. Né? Quer dizer, estou vendo as ações, as interações de Deus com o mundo, um Deus que cria o mundo, um Deus que vê o pecado humano e não fica feliz, mas ao invés de condenar, age para salvar. Percebe? As ações e interações aí do texto vai mostrando como Deus se relaciona com o mundo. Existem textos em que essas paixões, essas motivações não são evidentes, não são explícitas. Tá? Então você tem que descobrir quais são essas paixões, você tem que ir lá, usar o método para perceber o que está implícito no texto. Tá? Enfim, ao longo do estudo da disciplina você viu isso em vários exemplos, em vários textos, ou está vendo isso. Né? Bom, mas vamos avançar. O que é ler um texto bíblico? Além desses dois aspectos, ler um texto bíblico é dialogar com o texto. Tá? Esse diálogo com o texto tem duas dimensões. Você tem aí agora, ali na sua tela, disponível, veja o processo do diálogo. Tem uma ilustração ao lado de uma pessoa que está se arrastando no chão e depois começa a voar. Quando você faz esse diálogo com o texto, você cresce, você se liberta. Tá? Essa é uma metáfora comum em várias ciências, em várias linguagens, né? Do ser humano que vive rastejando e quando o ser humano se torna livre, ele voa, está livre para voar. Essa é a ideia. Quando eu dialogo com um texto, isso gera liberdade. Tá? Por que gera liberdade? Porque o diálogo com o texto tem duas dimensões. A primeira dimensão é uma dimensão de recepção. Ao dialogar com o texto, eu preciso deixar o texto invadir a minha mente, meu corpo, meu coração. Eu preciso deixar o texto me desafiar, me renovar, me confrontar. Né? E no caso do texto bíblico, eu preciso deixar que a palavra de Deus expressa no texto me desafie. Tá? Quer dizer, a palavra de Deus não é só para eu achar coisas bonitas, as promessas, as bênçãos. A palavra de Deus é para ser desafiado. O que Deus espera de mim, o que eu posso fazer para a glória de Deus, o que eu posso fazer para amar o próximo, o que eu posso fazer para crescer como ser humano, para eu crescer espiritualmente, o texto nos desafia. Então, agora, o texto só vai nos desafiar se eu estiver aberto a receber esse desafio. Por isso que o processo de ler a Bíblia é um diálogo. Eu tenho que deixar o texto falar. Você vai dizer, bom, na prática, Júlio, como é que eu deixo um texto falar? É ficando quieto. Então leia, releia, medite. Leia bastantes vezes o texto. Ao invés de você tentar responder o que o texto quer dizer, simplesmente memorize. Vai lendo, relendo, lendo, relendo. Leia textos pequenos, leia livros, leia a Bíblia inteira. Leia e releia, até que esse texto faça parte da sua vida, faça parte do seu conhecimento, faça parte das suas emoções e o tempo todo esteja desafiando você a viver melhor, a ser uma pessoa melhor, a crescer espiritualmente, a ser mais parecido com Jesus Cristo, a fazer a vontade de Deus com maior frequência, com maior qualidade. Então, interpretar um texto bíblico é um processo de diálogo no qual eu abro o meu coração e a minha mente para esse texto me desafiar, para ele falar comigo.
para ele me cutucar, para ele me provocar, para ele me fazer sair do lugar comum, para ele me fazer pensar fora da caixa, para ele me fazer ir além dos meus hábitos. Eu costumo olhar para a nossa cultura brasileira, para a nossa sociedade brasileira e vejo que, na grande maioria dos casos, a gente no Brasil se satisfaz com as coisas mais ou menos, né? Fez o suficiente para funcionar? Tá bom. Na leitura bíblica não pode ser assim, você tem que buscar a excelência, tem que ir além do médio, do mediano, da nota para passar, você tem que atingir o máximo possível de perfeição. E atingir esse máximo possível de perfeição é, em primeiro lugar, deixar o texto desafiar você, confrontar você, tirar você do lugar comum, da preguiça, do comodismo. Segundo lugar, dialogar com o texto é construir, sob a iluminação do Espírito Santo, no diálogo com aquele texto antigo da Bíblia e com os nossos textos atuais, os sermões, as pregações, os livros, as conversas, construir um novo texto. Então, o resultado da leitura de um texto bíblico é um novo texto. Seja ele escrito, seja ele falado, seja ele desenhado, filmado, enfim, né? Tem várias maneiras de comunicar o sentido. Mas ler um texto, qualquer texto, e um texto bíblico em particular, é construir um novo texto, é produzir um novo sentido. Né? Sempre ler um texto é ir além do que o texto queria dizer. Por quê? Porque se eu estou lendo numa outra cultura, numa outra época, que tem processos diferentes, culturais e linguísticos de produção de sentido, eu não posso simplesmente repetir o texto. Né? E se o que eu estou falando pode parecer assim, meio estranho, talvez até um pouquinho herético, né? Nossa, eu vou construir um novo texto da Bíblia. Vamos ver a prática. Todo pastor faz isso, todo pregador, toda pregadora faz isso. Eu vou contar um caso. Eu tinha mais ou menos 16, 17 anos e eu fazia parte de um grupo de jovens e adolescentes da igreja. Na época, nos anos 70, a gente falava das equipes missionárias, ministeriais. E nós tínhamos na nossa igreja uma equipe, a gente saía pregando nas igrejas, pregando ao ar livre e tal. E uma vez nós fomos convidados para pregar numa igreja, uma igreja presbiteriana no interior de São Paulo, na cidade de Botucatu. Se não me falha a memória, isso faz uns 40 anos já, né? Então faz tempo, né? E um dos membros da equipe, o Kaká, foi fazer o sermão. Essa história a gente não esquece, porque é um caso verídico, não é piada não. Então fizemos o culto, a gente dirigiu o culto, a equipe cantou, demos testemunhos e tal, e chegou na hora do sermão, o Kaká subiu ao púlpito, começou a ler a Bíblia. Ele abriu a Bíblia em Mateus 5 e começou a ler o Sermão do Monte. E foi lendo. E leu o Sermão do Monte inteiro. Mateus 5, 6 e 7. Então imagina a situação. Você lá na igreja, a igreja reunida para o culto. O pastor, né, no caso um líder, um pregador, sobe ao púlpito e vai ler o texto bíblico. Ele leu Mateus 5, 1, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O pessoal começa a pensar, quando é que vai parar? Aí ele leu o capítulo 5, leu o capítulo 6 e leu o capítulo 7. A igreja na expectativa. Nós, os outros membros da equipe, a gente estava assim, de boca aberta. O que o Kaká vai fazer? Onde ele vai com esse negócio aí? Você não acredita. Ele terminou de ler o texto, olhou bem para a gente, assim, olhou para nós, olhou para a igreja e disse, olha, esse aqui foi o sermão de Jesus. Eu não posso fazer um sermão melhor do que o de Jesus. Então agora vamos orar, né? E vamos terminar o nosso culto. Quer dizer, ninguém entendeu nada. Por quê? Porque ele não interpretou o texto. Ou seja, ninguém em sã consciência vai pregar um sermão sobre um texto bíblico, lê o texto e diz, olha, não tem nada para dizer para vocês. Lê o texto de novo aí. Então, veja a prática. Ler e interpretar um texto bíblico é construir um novo texto. Os pregadores fazem isso o tempo todo. Quem dá aula na escola dominical faz isso o tempo todo. Você vai evangelizar alguém, você está dando um novo texto. Você não repete simplesmente o que está lá na Bíblia. Você usa novas palavras, novos exemplos, etc. Né? Então, ler é um processo de diálogo. Tanto de deixar o texto
entrar em você, fazer a sua cabeça, né? Fazer os seus pensamentos fluírem, quanto um processo de construir um novo texto. No caso da leitura da Bíblia, existe um fator espiritual aí, que é a iluminação do Espírito Santo, como a gente costuma dizer na linguagem teológica, na linguagem ministerial. Quer dizer, não é que o Espírito Santo vai fazer você entender um texto sem ler direito, né? Não, o Espírito Santo não resolve o problema de preguiça. Para ler um texto você tem que saber ler, usar método, saber fazer o que tem que se fazer quando lê um texto. Por isso a gente tem essa disciplina no curso de teologia. O Espírito Santo faz o quê? O que é a iluminação do Espírito? É um processo espiritual mediante o qual o Espírito nos torna disponíveis para o texto nos invadir e para quando nós comunicarmos esse texto também ser expressão da palavra de Deus. Ou seja, a iluminação do Espírito é algo que me faz ser um instrumento de Deus. Então, uma pessoa que lê a Bíblia iluminada pelo Espírito não é uma pessoa que lê a Bíblia para inventar coisas, mas lê a Bíblia para ser um instrumento de Deus. Então, a iluminação do Espírito não é resolver o problema do método. A iluminação do Espírito é resolver a questão pessoal, da atitude. A iluminação do Espírito me coloca numa atitude de recepção e de serviço a Deus e ao próximo. Vamos continuar ali com o processo de leitura do texto. Quando a gente lê, todo o processo de leitura acontece dentro de um contexto. Então, eu estou colocando ali os dois lados, as duas colunas. Na coluna da esquerda, vamos falar do leitor. Quem lê está inserido num contexto discursivo. A gente no Brasil tem um contexto discursivo, ou seja, tem uma cultura, tem um conjunto de vocábulos, de valores, de ideias, de ideologias, de conceitos. Então, quando a gente no Brasil fala justiça, a gente tem uma série de ideias. Você vai para a Bíblia, no contexto bíblico, a palavra justiça tem outras ideias, tem outras significações. Então eu tenho que prestar atenção. Não é só porque tem a palavra justiça na Bíblia que ela significa a mesma coisa na nossa cultura. Na Bíblia tem centenas de vezes a palavra amor. Bom, mas não é a mesma coisa que na nossa cultura. Então eu tenho de prestar atenção nisso. Segundo lugar, quem lê dentro de um contexto sempre lê a partir dos seus interesses. Interesses pessoais, interesses de classe, de gênero, de raça, etc, etc, etc. Eu não posso me anular quando eu leio um texto. Agora, eu tenho que ter consciência disso. Por quê? Porque eu não posso permitir que os meus interesses determinem o significado do texto. Eu tenho que deixar o texto me fazer crescer, deixar o texto me ensinar. Então, eu sempre leio a partir dos meus interesses, das minhas perguntas, das minhas questões, mas eu não posso deixar que as minhas perguntas, os meus interesses e as minhas questões façam o texto dizer outra coisa daquilo que o texto pode ou quer dizer. O terceiro aspecto de ler dentro de um contexto significa que eu sou um sujeito que lê o texto, eu tenho uma autonomia para ler o texto. Mas eu tenho essa autonomia dentro de uma sociedade. Eu estou inserido numa sociedade. Vamos dar o exemplo da Reforma. Quando Lutero começou a discutir com as lideranças da Igreja Católica na época a sua interpretação da Bíblia, de certos aspectos do texto bíblico, ele foi convocado para participar de um debate, que chamava-se de dieta. Ele tinha que ir lá, não é fazer regime, ele tinha que participar de um colóquio com um representante do Papa e se esperava que ele reconhecesse os seus próprios erros. A autoridade, em qualquer circunstância, normalmente acha que sempre tem razão. Então, quem não é autoridade é que tem que provar que está certo. A autoridade acha que, por definição, ela está certa. A gente participa, a gente está participando agora no Brasil desse processo todo de corrupção, de confusão política. Você não vê nenhum político acusado aí, eu errei, eu mereço mesmo ser condenado. Todos eles, elas estão lá, eu sou inocente.
Estão me prendendo aqui, isso é um complô contra mim. A autoridade sempre funciona assim, sempre foi assim, e eu suponho que sempre vai ser assim. Mas nós somos autoridade, mas não uma autoridade solta. Então, voltando lá para o Lutero, nesse debate, ele foi convocado para reconhecer os seus erros. E num determinado momento, nesse debate, ele diz ao representante da igreja: olha, se eu não for convencido pela Escritura e pela minha consciência, eu não vou mudar de ideia. Então, pela minha consciência, eu sou um sujeito que tem autoridade para ler a Bíblia. Então, não basta só você dizer que a doutrina da igreja afirma isso, você tem de me convencer. Na Bíblia e na minha razão, no meu modo de pensar. O perigo é a gente virar individualista, a gente ficar tão autônomo que a gente acha que sabe tudo. Não foi o caso de Lutero, não é o caso da maioria das pessoas. Tá? Por quê? Porque o sujeito faz parte de uma sociedade, de um grupo. O Lutero era um cristão, membro da Igreja Católica, ele era um frade, e ele leu a partir da sua condição, não só de indivíduo, mas de frade, de membro da Igreja Católica, de um servo de Deus dentro de uma igreja. Então, quando ele leu dentro de um mundo que estava mudando, né? Estava mudando do período medieval, da autoridade dos reis, dos duques, dos nobres, para um mundo mais democrático, mais igualitário, um mundo em que se podia criticar uma autoridade, embora você corresse o risco de ser preso, condenado e morto, etc. Né? Lutero correu esse risco, assim como outros reformadores, políticos, religiosos, etc. Então, ler é sempre um processo subjetivo, é um sujeito que lê o texto, mas não um processo individualista. Eu leio um texto como parte de uma sociedade, de uma cultura, de uma época, e tudo isso eu tenho de levar em consideração. Tá. Agora, ler um texto acontece num contexto, não só da leitura, mas no contexto do texto. Todo texto produz sentido dentro de um contexto. Então vamos voltar lá para o slide, você agora presta atenção na coluna que está à sua direita. Está aqui numa cor roxa. Tem aí um termo técnico. Todo texto é um texto heterogêneo. Vamos lá. Heterogeneidade constitutiva do texto e do discurso. O que é isso? Você vai perguntar, Júlio, que trem é esse aí? Bom, heterogeneidade é a qualidade daquilo que é diverso. Constitutivo é aquilo que constitui algo. Então, a heterogeneidade constitutiva do texto significa que dentro de um texto existem vários textos. Se um texto diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ele também está dizendo, Deus não deixa de amar o mundo. Não há outro jeito de ser salvo diante desse Deus, a não ser mediante a morte desse seu Filho. A não ser mediante a fé, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então o texto está dizendo não só que Deus amou o mundo, como ele está dizendo que Deus jamais deixou de amar o mundo. Ele está dizendo que para ser salvo você tem de crer. Não é possível ser salvo de outro jeito. Então tem vários textos dentro de um texto e o trabalho da leitura é desenrolar esses textos dentro do texto. De novo, todo mundo faz isso. Agora, quando o texto é da cultura da gente. Agora, quando um texto é de uma outra cultura, fica mais difícil, que é o problema da gente com a Bíblia, né? Foi escrita numa outra cultura, então fica difícil perceber isso. Um outro aspecto dessa heterogeneidade constitutiva é o seguinte, todo texto expressa um conflito, expressa a dinâmica das relações contratuais ou polêmicas numa sociedade. Ou seja, as relações de sentido, né? Então, vamos dar o exemplo aí dessas discussões todas sobre a corrupção no Brasil, né? Alguns vão dizer, olha, a Dilma foi culpada, ela mereceu ser impedida. Outros vão dizer, ela não teve culpa, ela não mereceu, isso foi uma injustiça. Não, essas são relações polêmicas. O mesmo acontecimento recebe dois sentidos diferentes
e contraditórios. Ou a condenação foi justa ou a condenação foi injusta. Agora, a mesma coisa no caso do presidente Michel Temer. Bom, ou ele foi criminoso e merece ser impedido, né? Ou ele não foi criminoso e merece continuar. Bom, dentro da sociedade você vai ter diferentes opiniões. Os contra, os a favor, os muito pelo contrário. Ah, ele foi mais ou menos, ele não, foi um pouco mais culpado, menos inocente, etc. e tal. Então, todo texto, heterogeneidade constitutiva do texto ou do discurso significa também isso. E todo texto expressa um aspecto das relações entre as ideias dentro de uma sociedade. Na Bíblia você vai encontrar isso o tempo todo. Não, tem textos que são favoráveis à monarquia, tem textos que são contrários à monarquia, tem textos que falam da importância dos sacrifícios, tem textos que dizem que Deus não quer sacrifício. Então, você tem de perceber esses conflitos quando você lê o texto. Ou seja, também a heterogeneidade constitutiva do texto significa que textos e discursos provêm de distintos grupos sociais que têm interesses distintos, que têm interesses políticos ou econômicos, etc., diferentes entre si. Então você precisa perceber isso num texto. E os textos bíblicos também expressam essa heterogeneidade constitutiva. Talvez você nunca tenha prestado muita atenção nesse aspecto, mas você já, no seu dia a dia de leitura, você já fez isso várias vezes, né? Sem saber que você fez. Então, por exemplo, quando você lê certos textos bíblicos e diz, bom, eu não preciso fazer isso aqui. Vamos dar um exemplo do Novo Testamento, lá na igreja de Corinto, Paulo fala ali das mulheres que tinham cabeça raspada, então ele diz, olha, a mulher cristã, ela não pode cortar o cabelo, ela tem que deixar o cabelo crescer, porque esse é como se fosse um véu que expressa a submissão dessa mulher a Deus. Bom, tem diferentes interesses sociais, políticos, econômicos aí, de gênero. Quer dizer, a polêmica de Paulo, nesse caso, não é uma polêmica de gênero. A mulher pode ou não pode cortar o cabelo. É uma polêmica religiosa. Por quê? A gente aprende, estudando a história, que em Corinto havia, dentre as várias religiões praticadas em Corinto, um tipo de adoração em que as sacerdotisas cortavam o cabelo. Cortavam tudo, não era só cabelo curtinho, né? Como é que eu interpreto esse texto? Algumas igrejas vão dizer, olha, então a mulher não pode cortar o cabelo. Então as mulheres em determinadas igrejas seguem esse costume, tem o cabelo compridão. Vão cortando só, parando as pontas ali, para ele não ficar feio, não ficar quebradiço, etc. e tal, mas mantém o cabelo comprido. Outras igrejas dizem, não tem problema, pode cortar o cabelo. Só não pode deixar de ser submissa a Deus, só não pode deixar de levar a sério os limites, as normas, enfim, a vida da igreja. O tamanho do cabelo não importa. Você percebe? Tanto na produção do texto há conflitos, quanto na leitura do texto há conflitos. Então, existem textos em que esses conflitos desaparecem, eles são tão simples que a gente nem percebe. E existem textos que esses conflitos aparecem mais, eles vêm à tona. Se a gente for dar o exemplo do dízimo, por exemplo, tem muita discussão sobre dízimo. O que é dízimo? Quando se dá o dízimo? Eu lembro que teve uma época, já nos anos 80, muito tempo atrás, eu estava começando o ministério pastoral, né? O pessoal ficava discutindo, por exemplo, se o dízimo de um trabalhador, você dá o dízimo do salário integral ou do salário com desconto? E o empresário, ele dá o dízimo de tudo que a empresa recebe ou só do lucro? Se a gente for entrar nessas discussões, a gente não para nunca, né? A criança que ganhou a mesada do pai, dá o dízimo da mesada? Alguns vão dizer, tem que dar o dízimo, porque a criança ganhou. Uma criança mais espertinha assim vai dizer, não, mas o meu pai já deu o dízimo. Então a mesada já veio com desconto do dízimo, então eu não preciso dar o dízimo. Isso é heterogeneidade, ela constitui tanto o texto quanto a leitura. Esses diferentes interesses, possibilidades, conflitos, etc.
Bom, vamos avançar aí. Além dessas questões, que tipos de leitura a gente pode fazer? Tá? Você pode fazer diferentes tipos de leitura. Por exemplo, o que a gente pode chamar de literatura ingênua. É aquela pessoa que lê o texto e aceita tudo que o texto diz. Tá? Então você pode chamar de um passatempo, de uma leitura que eu chamaria de pseudo-devocional. Então o texto diz assim, olha, não beba mais água, mas toma um pouquinho de vinho junto. Você fala, opa, vou comprar vinho, né? Ou um texto diz, você não pode colocar um boi e um jumento no mesma canga do arado. Fala, então eu já vou, né? Separar os animais. Então diz assim, bom, eu vou comprar um trator que só usa um determinado combustível, que se misturar combustível é contra a Bíblia. A leitura, ela precisa ser crítica, no bom sentido da palavra crítica, ter discernimento. Né? Eu não posso simplesmente ler o texto e achar, bom, então eu vou fazer imediatamente isso aqui. Preciso saber, por que você vai fazer? Por que não fazer? Quer dizer, então, você não pode, por exemplo, isso é mais uma piada, né? Mais um causo jocoso. Então, por exemplo, você está lendo um texto bíblico, e Judas foi lá, ficou triste, ficou com remorso porque entregou a Jesus Cristo e recebeu o dinheiro por isso, então ele ficou com muito remorso, sentindo culpado, foi lá e se enforcou. Aí você lê um outro texto que diz, vai tu e faz o mesmo. Você não vai se enforcar, porque você é pecador. Você percebe? Eu estou dando um exemplo assim, bem estranho, para destacar esse elemento do que eu chamo de leitura ingênua. Um outro tipo de leitura são as leituras existenciais. Já não são tão ingênuas assim, mas são as leituras que procuram encontrar no texto ou as justificativas ou os fundamentos para a vida e para a ação contemporânea. Ou seja, eu não estou preocupado em entender o que o texto dizia na sua época, eu estou preocupado em entender os desafios do texto para a época atual. E eu tenho vários tipos de leituras existenciais. Eu posso fazer uma leitura existencial sociológica ou sociocrítica. Eu leio o texto da Bíblia para a Bíblia me ajudar a me posicionar politicamente hoje. Eu posso fazer uma leitura de gênero. O que a Bíblia nos ensina sobre o ser homem, o ser mulher, as relações entre os gêneros, as possibilidades de novos gêneros, que hoje em dia são múltiplas. Eu posso fazer uma leitura com interesse devocional. Eu quero melhorar a minha espiritualidade, eu quero crescer como pessoa. O que esse texto me ensina sobre mim mesmo? Nas leituras existenciais, o foco recai sobre o leitor. Quer dizer, o que esse texto tem a dizer para mim? Terceiro tipo de leitura que se faz com a Bíblia é a chamada leitura genética, que são as leituras que vêm do método histórico-gramatical, do método histórico-crítico. São aquelas formas de interpretação do texto bíblico que querem descobrir a intenção do autor, que supostamente está oculta no texto, e a compreensão do texto pelos seus primeiros leitores. Então a leitura genética é uma leitura histórica. Ela não está preocupada no que o texto quer dizer para mim, mas no que o texto quis dizer no passado. Em como no passado o texto foi entendido. Também é uma leitura legítima. Além, a leitura existencial também é legítima. O que o texto diz para mim? A leitura genética é legítima. Você pode ler textos bíblicos com um interesse histórico, com um interesse exegético, propriamente dito. Eu quero saber o sentido ou os sentidos do texto no mundo dele. Quer dizer, para depois verificar quais são os sentidos do texto para o meu mundo. Bom, essa relação entre o genético e o existencial é complicada. No livro de métodos você já percebeu isso. Se você leu outros livros de hermenêutica, ou se você ler, você vai perceber isso com mais clareza ainda. Não é tão simples assim. Os métodos históricos, eles partem da ideia de que você primeiro tem que descobrir o que significava lá atrás, para depois você poder entender o que significa hoje. Mas outras teorias de leitura mostram que é
provavelmente, é muito mais provável que antes de você descobrir o que o texto significava, você já tem uma ideia do que o texto significa. Então, antes de você conseguir entender geneticamente o texto, você já entendeu existencialmente o texto. Percebe? Estou só colocando parte do problema. O que acontece quando eu leio a Bíblia? Bom, acontece uma tensão entre a significação do texto para hoje e a significação do texto na época em que ele foi escrito. Tem uma tensão aí, né? Tem que existir um diálogo entre esses dois focos temporais, né, da leitura. O foco no hoje e o foco no então do texto bíblico. Tá? Um outro tipo de leitura é o que eu chamo de leitura discernidora, que obviamente eu vou dizer que é a leitura mais completa. Né? É uma leitura em que você faz um diálogo crítico com o texto. Você faz um diálogo crítico com a realidade discursiva, histórica, existencial do texto. O foco, então, não está nem no presente, nem no passado. O foco está na produção do sentido e nas relações entre a leitura, o texto e a sociedade. Eu tenho um foco muito mais abrangente. Tá? Então, a leitura discernidora, ela envolve tanto a leitura genética quanto a existencial. Ela é uma síntese dessas duas formas. E ela é valiosa porque ela tenta ir além da leitura ingênua. Então ela é discernidora, ela é crítica, no bom sentido da palavra crítica, quando se aplica à Bíblia. Né? Quer dizer, eu não estou querendo só ler e pronto, eu vou fazer o que está aqui. Não, por que o texto diz para fazer isso? Devo fazer, não devo? Por que fazer, por que não fazer? Quando eu pego um texto, por exemplo, quando o texto de Paulo aos Coríntios, ele diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E eu não me deixarei vencer por nenhuma delas. Ele não faz uma lista do que convém e do que não convém. Bom, eu tenho que exercer o discernimento. E a partir desse princípio ético, eu tenho que definir hoje o que convém e o que não convém. Tá? Então, tudo é lícito. Então, você pode fumar, beber, roubar, matar, você pode fazer tudo. Mas nem tudo convém. Não é porque você pode, tudo é permitido, você vai fazer. Por quê? O que diferencia na ética cristã o que convém do que não convém? Bom, a diferença fundamental é, convém fazer aquilo que glorifica a Deus, convém fazer aquilo que mostra a salvação que recebemos em Jesus Cristo, convém fazer aquilo que dá testemunho de Cristo. Bom, então eu não vou matar, por quê? Porque matar não dá testemunho de Cristo, eu não vou roubar. Porque roubar não mostra que Deus é amor, que Deus é justiça, que Deus é santidade, e etc, etc, etc. Agora, é você que tem de discernir. E isso vale para os sentidos do texto. Vamos brincar um pouco, né? Todas as interpretações são lícitas, mas nem todas convêm. Existe nas teorias da leitura uma teoria que diz que a leitura é sempre uma produção de sentido. Então, quem lê decide o que o texto quer dizer. Então, nessa teoria, todas as leituras são legítimas. Bom, em parte tem razão, mas tem o segundo lado. Toda interpretação é legítima, mas nem toda convém. Tá? Dá para você interpretar um texto bíblico de múltiplas maneiras, mas nem todas elas são convenientes, nem todas são boas, nem todas são corretas. Então, o processo de leitura, numa leitura discernidora, tem de fazer essa diferenciação entre uma leitura possível e uma leitura válida. Entre uma leitura agradável e uma leitura necessária. Né? Então, isso acontece quando a gente está lendo. Por quê? Essencialmente, ler é uma atividade discernidora. Ler é exercer discernimento, ler é exercer crítica. Tá? Então, nós temos aí uma ilustração, né? Você tem jornais, o jornal aí é um exemplo, né? Tem muita coisa que você pode ler, tá? Mas o que vale a pena naquilo que você leu? Esse material que você está lendo, ele faz parte de um mundo muito grande, faz parte de um processo muito grande. Você tem de discernir o que vale e o que não vale. Tecnicamente, você tem de discernir as possibilidades de sentido e ação que o texto oferece para você.
Por quê? Porque a Bíblia, em primeiro lugar, é testemunho humano à revelação de Deus. Então, as pessoas estão ouvindo Deus, estão vendo, estão percebendo a ação de Deus, creem em Deus, e elas dizem o que elas acreditam. Elas escreveram o que consideravam ser revelação de Deus. Mas até que ponto? A Bíblia é um testemunho humano, ela é, do começo ao fim, palavra de Deus, não tenho dúvida disso. Mas é palavra de Deus na linguagem humana. Lá em Hebreus, tendo Deus outrora falado muitas vezes aos pais pelos profetas, hoje nos falou em seu Filho. No dia a dia a gente sabe disso, a gente exerce esse discernimento. Tem uma série de textos bíblicos que você sabe que não precisa obedecer. Sobre sacrifício, sobre pureza e impureza, as certas leis que valiam para Israel apenas, etc. Agora, você não vai fazer essa escolha com base no que você gosta e o que você não gosta. O critério do discernimento da leitura bíblica é o próprio Jesus Cristo. Jesus é o critério de verdade de toda a Escritura. Você tem uma disciplina aqui no curso, que é a disciplina de Teologia Bíblica, que trabalha, entre outras coisas, com essa questão de qual é o critério, quais são os critérios de leitura da Bíblia. Critérios da própria Bíblia, não critérios da minha invenção. Quer dizer, por que um cristão, por exemplo, não sacrifica mais carneiros, não faz holocausto, não faz oferta de cereais, por que não faz mais os sacrifícios de partes de animais? Bom, porque no Novo Testamento nós aprendemos que o sacrifício de Cristo é válido de uma vez para sempre, não precisa mais. Porque nós lemos o Antigo Testamento e no próprio Antigo Testamento nós lemos salmos, nós lemos profetas que dizem, falando em nome de Deus, misericórdia quero e não holocaustos, está em Oséias. Ou em Isaías, capítulo 1, quando Isaías diz que Deus não se agrada do culto, das festas, de pessoas que levantam as mãos para cantar, mas a mão está cheia de sangue, por quê? Porque não fez justiça ao próximo, porque não foi generoso, porque não foi fiel. Então, dentro da própria Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos esses critérios de discernimento da Escritura. Qual é a nossa responsabilidade? Ler e agir. Avançando, para a gente terminar, ler a Bíblia é uma atividade discernidora, não só ativa, mas também passiva. Nós lemos a Bíblia sendo discernidos pelo Espírito e pela Palavra de Deus, que nos fala através do texto. Volto àquele momento inicial, Ler um texto é deixar o texto entrar dentro de você e confrontar você. A Bíblia nos ensina, nos repreende, nos orienta. Então os textos bíblicos criticam os nossos textos, criticam as nossas ideias, as nossas opiniões. A partir do texto bíblico nós construímos o discernimento, nós construímos a ação cristã em resposta à vontade de Deus. E no slide que a gente passou anteriormente estava a ilustração de uma pomba, que é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo é que nos faz discernir. Não é a minha leitura, não é o método, não é a minha capacidade. É a presença do Espírito na minha vida que me capacita a discernir. Por quê? Porque a palavra de Deus é isso, ela é capaz de penetrar juntas e medulas, de discernir intenções do coração e da mente. Para terminar, ler resulta sempre num novo texto. Então, a gente termina voltando lá para o começo. Quando eu leio um texto, eu crio um novo texto. Que tipo de texto? Em primeiro lugar, um texto vivencial, que fala ao meu coração, que fala à minha mente, que fala ao meu corpo, que constrói novos relacionamentos, que constrói novas fidelidades. Mas também um texto teológico, que fala à minha mente junto com o meu coração, que cria novos significados, que me faz olhar para o mundo com uma outra atitude, que me faz viver de uma nova maneira, que explica as razões da esperança, que articula a ação missionária, que me conduz ao pleno conhecimento de Deus. Veja, tudo isso é o que acontece quando você lê um texto. Você faz isso naturalmente. Nessa disciplina, a gente está aprendendo a fazer melhor isso.
Tá? Então, o método, sempre repito isso, vem em segundo lugar. Em primeiro lugar, vem a atitude. Se você tiver a atitude correta, os métodos que você usar vão ser válidos, vão ser importantes para você entender o texto bíblico. Gente, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação de vocês aqui no nosso curso, no Bacharelado em Teologia do Sesumar. Obrigado por estar aí conversando e discutindo lá dentro das possibilidades desse encontro virtual que nós, como professor e estudantes, podemos fazer. E Deus abençoe vocês e até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Obrigado, gente. EAD, o Unisesumar tem qualidade de ensino para você criar.